O que vai o quê? Como é que se dobra a vela? Como é que se toca o convés? Quem vai conduzindo? Qual é a equipagem? São processos. A grande nutriz paidêutica, a grande nutriz formativa, estava no mito. Havia competições na Grécia Antiga de narrativa de Homero. Narrar Homero, cantar Homero. Mas por quê? Porque era bonitinho a criancinha cantando Homero para mostrar o tanto que ela era capaz? Não, isso é um modo de dizer, eu sou educado. Para educar as pessoas. Eu sou educado. Eu e conheço. Até na telemaquia, Telemaquia. Né, que é a parte que fala só do filho Ali, de Ulisses, tem também todos esses ensinamentos. Exatamente. Então, o mito, ele é vivo. Essas partes elas vão sendo agregadas, retiradas, ajustadas, como acontece em toda mitologia. Na mitologia cristã foi assim. O texto bíblico não é diferente. Partes foram acrescentadas, partes foram retiradas, momentos, guerras, interesses políticos, interesses escusos, interesses não escusos. Todas as fábulas que envolvem elementos míticos religiosos e que envolvem também elementos formativos sofreram pressões de ajustes. Eu tenho quase certeza que a Bíblia foi confeccionada assim muito em cima da obra de Homero, assim, alguns trechos foram retirados de lá. Cara, é porque na verdade o que acontece? Essa mitologia religiosa, ela conversa muito entre si. Os ecos estão sempre permanentes de alguma maneira. Porque no fim, Rodrigão, o que acontece? Tem um estudioso chamado Jean-Pierre Vernant, que foi um dos maiores helenistas de todos os tempos. E esse cara, ele diz assim, ele estudou muito mitologia comparada. Então pega a mitologia indiana, a mitologia grega e tal, e começa a comparar e fala assim, há traços muito comuns. Há traços muito comuns em diversas passagens. Você pega, por exemplo, o mito de Gilgamesh e pega a Ilíada e a Odisseia, você vai achar ecos, você vai achar... E aí você projeta isso na mitologia cristã, a ideia do dilúvio. Do fruto proibido, velho. Do fruto proibido, a ideia de um Messias que vem para nos salvar. A ideia de um Deus que se arrepende e lança uma grande desgraça para dizimar e tentar reconstruir uma civilização do zero. Isso está espalhado para todo lado. Aí alguém fala assim, tá vendo? É porque Deus se manifesta em todas as culturas. Não, é porque nós somos os mesmos humanos, em todos os lugares, com as mesmas angústias, com as mesmas necessidades de explicar o porquê que isso acontece com o Robertinho e não acontece comigo. O porquê que alguém ama alguém e o outro nunca vai experimentar o amor na vida. O porquê que eu faço tudo direitinho, faço as minhas libações, minhas hecatombes, os meus sacrifícios aos deuses, e no dia seguinte vem um temporal e destrói minha plantação. Eu preciso explicar isso de alguma forma. E eu explico com o que eu tenho à mão. E o que eu tenho à mão, quando eu não tenho a razão filosófica e a razão científica para explicar de maneira mais bem sedimentada, é o mito. Agora, muito recentemente, surgiu uma mitologia no Vale do Jequitinhonha que girava nas cidades mais afetadas pela fome, pela pobreza, que era de um serzinho que passava de madrugada atacando as despensas das casas. Claro, você acorda, seu filho está com fome, fala assim, papai, não tem comida? O fulaninho passou aqui de madrugada e pegou, filho. A gente vai ter que esperar um pouquinho até a hora do almoço para ver se o papai traz outra coisa. O mito é uma tentativa de dar conta de elementos que estão girando na nossa existência. Tentar fantasiar de alguma forma. Tem que explicar. Coisas que são difíceis de você tentar analisar famoso. E falar, ó, é isso. E aí, cara, os poetas são geniais. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês vão ficar de cara. Agora, século passado, um historiador veio com uma tese, olha a tese, ele disse assim, nós sabemos as camadas de Troia, eu contei para vocês, Troia 6 ou 7, muito provavelmente Troia 7, é ali 1250 a.C., aproximadamente, ali aconteceu uma grande batalha, essa batalha, muito provavelmente, pode ter inspirado as cenas da Batalha de Troia. Ok. E o cavalo? E esse tal desse cavalo? Como é que se explica essa merda desse cavalo gigantesco feito de restos de madeira de navio ali que sobrava na praia e tal? Você sabe que o cavalo não aparece
nem na Ilíada, nem na Odisseia, né? Não. Ele aparece só em lembrança de Odisseu, mas assim, não aparece a construção, nem Mas nada. é realmente um cavalo, né? É o cavalo, é o cavalo. Mas na e não é o Ilíada, símbolo. eles infiltraram em Troia com o cavalo. Você já... Sim, isso tá dado. Mas não há a descrição da cena, tá? Não há essa descrição da cena. Então, fulano foi lá, construiu o cavalo, desce dessa maneira. Não há. Do presente, Não. de vou Não. dentro. Essa história ela é rememorada como alguém que tá contando alguma coisa que aconteceu no passado. É uma loucura isso. Mas aí, voltando. Pode ter sido. Por que do cavalo, né? Por que o cavalo? Qual é o deus grego associado aos cavalos? O deus grego associado aos cavalos é Poseidon, o deus do mar. Uhum. O deus do mar é o deus também dos terremotos, Isso. da terra instável. Ele é chamado de treme-terra, o destruidor, porque ele também tem essa ascendência sobre a agitação da terra. Ele tem a agitação do mar e ele tem a agitação da terra nas mãos dele ali. Mas ele era associado ao cavalo. O cavalo é uma figura, é um animal associado a Poseidon. O que pode ter acontecido? Um grande terremoto pode ter destruído Troia ou propiciado a destruição de Troia, por exemplo, derrubando suas muralhas. Porque Troia era conhecida pelas suas muralhas inexpugnáveis. O que poderia ter destruído as muralhas de Troia, vai dizer esse cara agora do século XX? Um grande terremoto. Um grande terremoto. Pode ter feito colapsar parte da estrutura de proteção da cidade, por meio da qual os inimigos entraram e destruíram Troia. Ponto. Aquela região não tem, assim. Tem pra caramba. Tem pra caramba. São placas tectônicas ali. Muita. Tanto que você tem um deus associado ao terremoto. Aí o que acontece? Esse deus, que é associado ao terremoto, é Poseidon, cuja representação do ponto de vista animal é o cavalo. Então esse historiador ele diz o seguinte: pode ser que a sensibilidade do poeta tenha colocado o cavalo como o estratagema utilizado na história para entrar nas muralhas de Troia, mas fazendo, na verdade, uma referência fantasiosa a um elemento histórico. Um terremoto que pode ter aberto as muralhas de Troia historicamente. Mas Poseidon, além dos mares, ele também é associado ao terremoto? Sim. E o elemento cavalo não tem a ver com a primeira forma de irritar Poseidon, usando algo que tinha como símbolo o deus Poseidon para enganar os troianos e passar eles para trás? Pode ser. Mas a tese dele é, como o cavalo está associado à imagem de Poseidon e como um terremoto pode, historicamente, pode ter propiciado a queda de Troia, então uma forma que o poeta, essa é a tese dele, tá? Ninguém está dizendo que tenha sido assim. Uma forma de o poeta ter adaptado essa história teria sido, foi o cavalo. Foi o cavalo. Que deixou Poseidon irritado. Que abriu as portas de Troia por meio da qual os aqueus entraram. Mas Poseidon não fica irritado no primeiro instante com isso. Fica, não? Não, acho que não, aí. Tanto é que ele volta com o mar tudo tranquilo e tal. Não, sim. Mas eu já ouvi no filme, né? Mas eu já ouvi falar que na história, né? Que essa é uma das formas que ele afronta Poseidon, porque os deuses acharam que ele, tipo assim, agiu de má fé. Tu agiu de má fé. Mal, né? E tu agiu de má fé. Pra você ganhar uma guerra, você tem que ganhar uma guerra no braço. Não sendo um filho da puta dando um presente, e aí depois que você dá um presente, você vai e ferra com o povo e mata todo mundo. Até entende? hoje tem o termo, né? Presente de grego, né? Presente de grego, é por isso, né? Mas é astúcia, né? É metis, é astúcia. Bom, como é que eu vou terminar com essa guerra? Eu preciso arrumar um jeito, eu preciso arrumar um modo. Precisa infiltrar. Mas então é só para confirmar essa ideia, né? De que as histórias, os mitos e os elementos históricos
as narrativas míticas e os elementos históricos, eles estão misturados o tempo inteiro. Que teve, no fim da Guerra de Troia, quando os generais começam a voltar, que teve um que também teve problemas no meio do caminho, que foi pro Egito, não foi? Você tem ali diversos destinos. E é muito interessante que logo após as cenas da Ilíada e da Odisseia, começam a mais ou menos coetaneamente, mas também posteriormente, começam a surgir outras histórias, também produzidas por uma longa tradição épica, que são o chamado ciclo épico. O ciclo épico são histórias outras a respeito de personagens que estavam ali na guerra, mas que vão ter as suas histórias contadas. Sei lá, fazendo uma brincadeira, e aí que me permitam só entender essa brincadeira, você tem lá Star Wars. Aí depois você tem a história específica do personagem Star Wars fulano de tal contada no outro filme. Aí tem o filho desse personagem. Os mitos são assim. No ciclo épico, você tem diversas outras histórias que foram contadas a partir desse tronco fundamental. Ciclo épico tem a ver com as epopeias? Exatamente. É o nome que se utiliza para... Esses textos não chegaram até nós. A gente tem notícias só de segunda mão a respeito do que eles mais ou menos registrariam, mas esses vestígios documentais dão conta de que é exatamente isso. Por exemplo, uma história mais detalhada sobre Telêmaco. Quem foi esse cara? Como é que funciona? Então, diversos personagens que estão no tronco essencial da Ilíada e da Odisseia que tiveram as suas histórias contadas separadamente. Você tinha os hinos homéricos, que é uma outra tradição de texto, esse a gente tem mais acesso, que são hinos sobre deuses, muitos dos quais estavam na Guerra de Troia. Então, essas histórias elas não param. Não foi consignado por escrito, isso aqui agora morreu. Isso tem vida, isso vai ganhando novas proporções. Então, o Aedo, aqui vamos fazer só uma diferenciação importante. Você tinha o Aedo, que era o cantor, por assim dizer, o poeta, que dava origem a essas narrativas. Então ele geralmente era acompanhado de um instrumento, alguma coisa. Ele cantava, geralmente uma lira, ele cantava. Então ele criava essas histórias. Os gregos acreditavam que, movido por uma inspiração divina,